Esquerdistas extremistas e feministas radicais elevaram o romance distópico de Margaret Atwood, O Conto da Aia, e sua adaptação da Hulu a um emblema sagrado de opressão imaginada, transformando suas vestes vermelhas e toucas brancas no uniforme preferido para o teatro político. E, como é curioso que os manifestantes sempre escolham as vibrantes vestes vermelhas das aias de O Conto da Aia para seu cosplay político e nunca o cinza sem graça das mulheres estéreis, das mulheres sem óvulos. Acho que o papel de vítima combina mais com Escarlate. Desde a estreia da série em 2017, ativistas vestem esses trajes para protestar contra tudo, desde proibições ao aborto até revisões judiciais, se colocando como aias silenciadas em uma América semelhante a Gilead. Esse cosplay ritualístico não é mero simbolismo. É uma adoção performática do papel de vítima, onde mulheres silenciosamente abaixam a cabeça nas capitais dos estados, sugerindo que a tirania patriarcal espreita em cada decisão política. Essa obsessão mostra uma fixação maior na queixa do que no empoderamento. Ao comparar eleições nos Estados Unidos da América ou debates sobre saúde a rituais de reprodução forçada, esses ideólogos amplificam supostos medos de retrocesso, muitas vezes ignorando realidades globais de verdadeira subjugação. Tanto que, nos Estados Unidos, isso se tornou um meme de alarmismo hiperbólico, evidente em vigílias silenciosas contra Trump ou Kavanaugh. No entanto, como alguns já observaram, a flexibilidade do traje mascara uma narrativa estática. Perigo feminino eterno exigindo resgate perpétuo. Essa autodramatização sustenta um ciclo de protesto como identidade, onde o status de vítima supera conquistas concretas, transformando a ficção em uma muleta para a inércia política. Assim, não é surpreendente que os democratas recorram a narrativas fictícias para amplificar suas posições e dramatizar suas queixas. Muitas ideologias de extrema esquerda são completamente enraizadas na fantasia. E, assim como em O Conto da Aia, eles se fixaram na caminhada da vergonha de Game of Thrones. E é aqui que a rainha Cersei Lannister suporta a humilhação pública em meio a gritos de vergonha. E eles adotaram essa imagem para seus protestos. E claro, sem nenhuma criatividade, eles gritam vergonha, 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 enquanto miram em seus supostos opressores, em seus protestos ridículos de cosplay fetichista. E essas obsessões teatrais, priorizando a indignação, fazem com que os manifestantes, ironicamente, imitem a mentalidade de massa do seriado para então sinalizar sua própria superioridade moral. A história não se repete, mas ela rima. A política é fundamentalmente o processo de organizar um coletivo e promover seus interesses compartilhados. Mas sem uma cultura de ligação orgânica, não pode haver coletivo e, portanto, não pode haver política de verdade. Essa é a situação em que os Estados Unidos e praticamente todas as nações ocidentais se encontram após décadas, construindo sociedades oicofóbicas e multiculturais, lugares onde as pessoas têm pouco em comum com aquelas com quem compartilham o mesmo espaço, e por isso a polarização radical que estamos testemunhando hoje. Isso não é novidade. A ascensão de Trump lembra de forma assustadora o crepúsculo da República Romana, que foi uma saga de ambição em meio à decadência. Assim como as lendárias legiões de Júlio César atravessando as fronteiras da Gália e, por fim, o Rubicão, Trump travou o equivalente moderno. Conquistas empresariais implacáveis, superando sindicatos rivais por territórios lucrativos e espólios. César retornou a uma república decadente e dividida, prometendo sanar suas fissuras com uma vontade férrea. Mas a classe patrícia e os senadores dourados, assim como nossa própria elite, presos em seus enclaves opulentos, recuaram diante de seu populismo bruto, vendo-o como um perigo existencial para seus próprios privilégios.
Enfurecidos, eles orquestraram intrigas políticas sombrias, tramas de assassinato fracassadas na retórica e na guerra jurídica sem ironia, e então eliminaram César nos idos de março. E essa Roma republicana reflete a guerra jurídica e as tentativas reais de assassinato contra Trump. Mas, no nosso cenário moderno, a classe senatorial sendo globalista, eles também empregam uma grande quantidade de dependentes lumpen e fanáticos ideológicos que acreditam, por meio de um altruísmo suicida e zelo globalista, que podem derrotar Tito Hitler e inaugurar uma utopia marxista globalista logo além do arco-íris multicultural. A esquerda radical, aqueles ativistas autoproclamados justos com seus pronomes coloridos e pôsteres de Che Guevara, transformaram Donald Trump no supervilão supremo. Para eles, ele não é só um desenvolvedor ousado de Nova York que chegou 2 vezes à Casa Branca. Para eles, ele é um ditador fascista completo, um brutamontes corpulento com a mão pintada, determinado a desmontar a democracia americana como se fosse lixo de ontem. Na narrativa distópica deles, Trump está andando de um lado para o outro em Mar-a-Lago com um pequeno chapéu vermelho, tramando pisotear a Constituição enquanto exige saudações romanas para imagens douradas de si mesmo. É o material de pesadelos ansiosos para profissionais urbanos e ideólogos acadêmicos que declaram que cada declaração, reunião e refeição de fast food sinaliza uma tomada autoritária do poder. Então, entram as manifestações sem reis, o mais recente surto de indignação orquestrada dos esquerdistas. Só teatro político roteirizado para viralizar nas redes. Lançado em julho de 2025 e atingindo o auge em outubro, esses eventos reuniram centenas de milhares de pessoas nos 50 estados de grandes cidades como Los Angeles a áreas rurais em Iowa. Gritos de "sem reis, sem tiranos" ecoavam como roteiros ensaiados, com participantes usando equipamentos de protesto atualizados e, claro, fantasias de aia, empunhando cartazes dizendo "Trump é igual a Hitler" e "o fascismo termina aqui". Claro, coordenados por alianças de grupos progressistas, defensores dos direitos das mulheres e redes socialistas através do NoKings.org. Os protestos deram ênfase ao espetáculo em vez do conteúdo. Embora os protestos tenham se concentrado em grandes cidades como Nova York e Washington, Distrito de Colômbia, eles também chegaram a comunidades menores, onde os moradores observaram a manifestação com curiosidade distante. E quanto à demografia, em sua maioria, mulheres brancas de meia idade, muitas vezes vindas de círculos feministas radicais que retratam Trump como a personificação da opressão patriarcal, uma masculinidade tóxica encarnada, ameaçando os direitos reprodutivos e a equidade de gênero. As aias sem ovos fazendo seu protesto fetichista contra o Hitler Tito. Para a esquerda raivosa e ideológica, essa era a linha de frente contra o fascismo, evidenciada pela tomada de poder de Trump, que estava mobilizando o público, mas é mais um teatro kabuki, um drama encenado que desvia das divisões mais profundas. O alvo central desse frenesi alarmista, como eu chamaria, é a relação de Trump com os militares, retratando-o como um aspirante a autocrata, preparando as forças para tomar o país ao realocar 8 bilhões de dólares para garantir o pagamento dos salários dos militares durante a paralisação do governo, assegurando que os membros das Forças Armadas recebam seus salários em dia. Mas isso é apenas mais cesarismo. Seus detratores feitos à mão pontificam para ajudar em sua eventual coroação como imperador americano. Para a esquerda, isso não é prático. É uma manobra calculada, redirecionando fundos em desafio às leis de apropriação para fomentar a lealdade pessoal dos militares. Vozes progressistas em redes como a MSNBC retratam isso como uma manobra ditatorial, transformando os militares em agentes devotados de Trump, uma força sem limites, sob supervisão civil e prontos para reprimir a dissidência.
Muito dessa retórica é moldada pela desconfiança feminista radical em relação a uma masculinidade militarizada e pelas críticas marxistas. Obviamente, eles ignoram que ajustes semelhantes ocorreram em administrações anteriores ou que verdadeiros autoritários tomam o poder pela força, não por mudanças físicas. Em suas narrativas, esse é o caminho para impor a ordem, recompensar as fileiras, garantir a lealdade deles e, de repente, puf, as liberdades desaparecem. Mas vamos pausar esse devaneio exagerado e confuso da esquerda e encarar a verdadeira crise que aflige a nação. Uma superpotência em erosão, financeiramente insolvente e geopoliticamente diminuída. Os Estados Unidos vacilam não por um líder, mas pelo excesso imperial, sobrecarregados por uma dívida de 38 trilhões de dólares devido a gastos excessivos em programas sociais e envolvimentos externos. Os Estados Unidos da América estão sendo deixados de lado geopoliticamente, enquanto a China domina com seus títulos da dívida. A Rússia desafia o isolamento enquanto avança no leste europeu, e o Oriente Médio continua sendo um atoleiro volátil que os Estados Unidos perpetuam com intervenções. Esses conflitos pós-11 de setembro, como Iraque, Afeganistão e outros, drenaram 8 trilhões de dólares emprestados diretamente sem onerar a elite, resultando em caos pago com instabilidade e migração. Com 800 bases no exterior e 886 bilhões de dólares gastos por ano, recursos vão para patrulhas distantes enquanto a infraestrutura doméstica desmorona e veteranos enfrentam dificuldades. Trump adota o basta, sai de conflitos longos, firma acordos no Oriente Médio em vez de ataques e cobra aliados por contribuições justas. Na OTAN, por exemplo, não é tirania, mas uma contenção essencial para um gigante endividado e cansado de cruzadas inúteis. Portanto, rotular Trump como um déspota destruidor da democracia é totalmente absurdo. Uma distração de ideólogos imersos nas narrativas de vitimização do feminismo radical e na dicotomia opressor-vítima do marxismo, que, aliás, há muito tempo apoiam políticas que esvaziam a classe média. Esses esquerdistas radicais e seus espetáculos performáticos não estão salvando a República. Eles são atos de distração em meio a um declínio genuíno, cegos às sombras crescentes da ruína fiscal e do recuo estratégico. Claro, Trump tem muitos defeitos e é uma força da natureza bombástica. Mas diante dos problemas do império, ele é a voz pragmática que pede recuo antes do colapso. E para as servas e sua história delirante, seu monarca é uma ilusão e a república carrega o jugo mais pesado. Então, o que você acha? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários abaixo. E claro, obrigado por assistir.